Bom, Alejandro, queria agradecer a sua disponibilidade para a gente poder conversar um pouquinho e se você pudesse se apresentar para quem ainda não te conhece aí, quem que é o Alejandro aí no meio espírita. Bom, sou Alejandro, sou médico psiquiatra, ou estou médico psiquiatra, né? A gente nunca sabe na próxima. Verdade. Né? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. E no movimento médico espírita, oficialmente, eu digo desde 2006. Né? Extraoficialmente antes, porque já vinha dentro dessa procura. Mas já tem um tempinho e encontrando amigos, que eu digo. É verdade. E como é que foi esse início, essa aproximação sua? Porque enquanto acadêmico de medicina e começar a se deparar com o conceito da espiritualidade, espiritismo. Bom, eu venho de berço espírita. E eu lembro que durante o período de cursinho, eu já ouvia falar da doutora Marlene do movimento médico espírita. Tá. O pessoal dentro da casa dizendo que deveria conhecê-los, que ia ser muito bom e tal. Cara, no primeiro ano, em 2003, quando eu entrei na faculdade, eu vi um cartaz do Mendinesp na frente do laboratório de anatomia. Aquelas coincidências coincidências, cara. Sabe como que é acadêmico? Juntava ali as moedas para poder comer meu almoço. Tinha um valorzinho ali, sempre muito justo do Mendinesp, né? Comparado ali a outros eventos médicos. Mas não tinha condições, mas tinha um e-mail lá que a gente podia entrar em contato. Eu mando um e-mail em 2003, por isso que eu digo extraoficialmente, mas oficialmente eu recebi a resposta em 2006. Ah, olha só! Demorou 3 anos. Mas eu acho que era processo de amadurecimento ali, né? E se eu não me engano, quem mandou esse e-mail foi o Valim. Olha só. Que era secretário ali de São Paulo, no Brasil, né? Porque eu acho que ele pegou os 3 anos de quem tinha mandado e-mail naquela história. Foi zerar a caixa. Foi zerar a caixa. E colocou todo mundo num grupo de discussão dos e-mails. Hoje nem tem isso, né? Hoje no grupo do WhatsApp, né, cara? E aí me colocaram, cara. Adorei, né? E aí hoje eu lembrando, nem sabia quem eram aqueles nomes, mas tinha o teu nome lá, né? Tinha o nome do Roberto Lúcio, da Catarina, do Jair, então todo aquele povo ali fazendo parte daquele grupo. Que legal. Virtualmente, não sabia ninguém quem que era. Eu mandei uma pergunta ali aleatória também, para falar sobre saúde mental, que eu já me interessava. E aí, uma semana depois, quem me manda um e-mail, porque o meu e-mail era alejandro@gradeunifesp, né? Um tal de Rodrigo@gradeunifesp. Olha só. Né? Porque ele se ligou ali no e-mail da escola, né? Da Escola Paulista. Você é da Unifesp e tal? E foi quando começou, cara. A gente marcou um almoço e conheci vários amigos, como o tal de Leandro, né? Cris naquela época e tal. E aí fui totalmente atraído para isso tudo, né? E aí é interessante quando a gente traz a questão do conhecimento, né, de saúde e espiritualidade e trazendo isso para a sua área da saúde mental, né? O quanto que você vê que existe essa conexão ou quanto essa visão acaba contribuindo na sua prática? Bom, quem me levou para a psiquiatria foi o espiritismo. Já era espírita, então, no entendimento de que tem uma relação estreita, para o entendimento do que é a psique, as emoções, o adoecimento mental. Então, o espiritismo que foi a minha plataforma para buscar psiquiatria. Então, entrei na universidade já querendo psiquiatria. Claro, quando eu tive a possibilidade, então, de estar com vocês desde 2006, encaixou tudo. Claro. Acaba fazendo sentido, né? Nossa, mas muito. Muito. Você começa a olhar o ser humano de uma outra forma. As pessoas falam e questionam muito, poxa, mas o que muda quando você tem uma abordagem médico-espírita no seu dia a dia, né? Indo para além da espiritualidade? De forma prática, o que isso muda para você no dia a dia quando você está atendendo seus pacientes? Primeiro, entender que não nos reduzimos ali a um conjunto de órgãos e sistemas. E que, embora a medicação seja importantíssima, é um dos pilares do tratamento, é pouco ainda. Você precisa olhar para o ser na sua integralidade e compreendê-lo como alguém que transcende as questões da matéria, embora haja uma integralidade total. Isso te possibilita ali ir por outros caminhos, atuando tanto de forma preventiva quanto curativa, na troca, no diálogo, no sentimento, na emoção, em que muitas vezes eu me vejo ali quase fazendo um atendimento fraterno no meu consultório. Porque eu brinco, Leandro, assim, que o macaco bem treinado, cara, sabe de que forma você medica o teu paciente em 10 minutos. Entende? Mais ou menos ali, claro, tem várias situações que são muito desafiadoras, diagnósticos diferenciais, mas você já tem mais ou menos uma linha de qual medicação você pode prescrever.
Algo bem protocolar, né? Bem protocolar. Mas tem tudo aquilo que permeia o atendimento médico que não se reduz, ou não deveria se reduzir a 10 minutos, Sim. que fazem toda a diferença para compreender aquele ser no seu sofrimento. O Espiritismo te possibilita esse olhar e você se conectar com o outro nesse sentido. A gente sabe que o Mednesp 2025, o tema central vai ser servir para curar-se. Como que isso acaba se aplicando quando a gente fala desse tipo de atendimento, né? Se aplica, primeiramente, porque o médico ele deve entender que ele não está acima do seu paciente de ninguém. Sim. Então, quando você cria uma relação horizontal e possibilita esse encontro, é uma situação única e irrepetível, porque aquela pessoa que está na tua frente é um ser único e irrepetível. Sim. Então, quantas vezes me vi em situações difíceis na minha vida, e quem me trouxe a resposta foi o paciente no consultório. Não é incomum, né? Não é incomum. Porque se assemelham muito. E você entende como que o outro está lidando com aquela dor e aquilo te traz ali um conforto. E você busca aplicar na tua vida. Claro. Então, é o servir para curar-se. Você está lá servindo alguém que está no sofrimento e te busca como um profissional. Mas de um encontro alma a alma, é o que Jung nos coloca, sim, as situações de dor, elas se assemelham. E somos todos seres humanos, né? Sim. Então, o outro é um mestre também na tua vida naquele momento. Eu acho que aí bate num desafio, né, até dentro da própria formação do profissional de saúde. Sim. Porque você sai da faculdade formatado, né, dentro de uma visão, né, hierárquica até desse relacionamento que acaba impedindo esse encontro de almas, né? Sim, primeiro porque se coloca o médico, embora eu creio que tenha se perdido de alguma forma por uma série de questões sociais e culturais, mas até hoje o médico ele é visto como uma figura acima do bem e do mal. Até brinquei na minha fala hoje que o neurocirurgião é um mundo à parte, por exemplo, né? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Está acima de Deus. Mas nós somos colocados nessa posição, mesmo que de forma não intencional. E não é só pela formação em si, mas por aqueles que acompanham a tua caminhada. Sim. Então são os familiares, né? Você deixa de ser o Alejandro para ser o doutor Alejandro em qualquer situação. Sim. Então é algo que eu brinco, que eu busco me deslocar o maior forma possível, porque você trabalhar esse desapego desde já. Eu até brinquei iniciando, eu estou psiquiatra, não sou. Então vai um pouco dentro dessa linha, né, Leandro? A gente poder construir uma relação horizontal com o outro, entender que estamos numa situação hoje que nos possibilita estar de um lado da mesa, mas que muitas vezes também estamos do outro lado. Sim. O paciente mais difícil é o profissional da saúde. É verdade, é verdade. E quando a gente começa a trazer essas reflexões, e eu sei que você tem todo um entendimento e um aprofundamento sobre a questão do suicídio, como é o olhar, além da visão, né, como psiquiatra, mas também de uma pessoa que enxerga e estuda o suicídio com uma visão um pouco mais ampla do que habitualmente se faz? Muito do que vai sendo discutido dentro dos nossos encontros, e até dentro de uma fala que ouvi hoje, a questão do sobrevivente, que é um termo utilizado pela suicidologia, fazendo referências àqueles que perderam alguém para as questões do suicídio, né? Sim. Eu fui refletindo o quanto que o profissional de saúde, da saúde mental especificamente o psiquiatra, também não deixa de ser um sobrevivente. Com certeza. Porque já tive inúmeras situações em que, lamentavelmente, eu enfrentei, e uma delas bastante recente. E deixa uma ferida. Com certeza. Então, você entender que não é protocolar esse encontro com o outro, considerar a dor e o sofrimento, e que as pessoas cometem o suicídio, você tem que estar junto nessa história toda. Sim. E saímos de alguma forma feridos. Com certeza. E aí, volto para aquela questão da onipotência, né? Então, não, eu não posso, né, entrar em contato com isso, mas não tem como eu evitar. Eu sou afetado pelas pessoas que estão à minha volta, pelos meus pacientes, pela minha família. Eu sou uma única pessoa que está imersa em tudo isso, né? E o profissional de saúde, por vezes, ele sofre sozinho. Porque eu evito levar esse tipo de história para casa. Claro. Com quem você vai compartilhar o teu luto? Tem isso. Quando é permitido vivenciar. Quando é permitido vivenciar. E por vezes, dentro desse olhar onipotente do médico, ele busca se isolar daquela condição, só que ele vai sofrer em um momento, não tem como. Sim. Não tem como você guardar isso o tempo todo.
Por isso que a gente vai percebendo também aumento do número de suicídios entre profissionais de saúde, entre médicos, aumento dos transtornos mentais, sofrimentos assim imensos. Que, claro, depende de uma série de outros fatores, mas por vezes uma relação muito estreita com não saber lidar com essa dor, com tua própria dor e teu próprio sofrimento. Então, lidar com as questões do suicídio, que é o ápice do sofrimento humano, psíquico, emocional, é uma escola para você aprender a lidar também com teus sofrimentos. Com certeza. E eu fico aqui imaginando, dentro de um paradigma médico-espírita, né, onde a gente sabe que está para além dessa existência carnal, como é essa abordagem para um paciente que passa por um desafio existencial, né? Sim, sim. Sempre com muito cuidado, né, Leandro? Claro. Porque nós temos, por vezes, enquanto trabalhadores de uma casa espírita, eu creio que essa é uma mensagem que também tem que ser levada aos trabalhadores do atendimento fraterno, por exemplo, de uma cultura do medo em relação ao outro. Veja, se você comete suicídio, tem toda ali uma questão de umbral, de vale dos suicidas, são falas descaridosas, com certeza, não acolhem ninguém, não contribuem, não contribuem absolutamente nada, e nos esquecemos de que o Pai é infinitamente misericordioso. Que existem milhões de atenuantes que nós desconhecemos. Com certeza. Então, quantas situações, quantas histórias que não são trazidas ali pela espiritualidade, de que ao nosso olhar alguém comete suicídio e no olhar muito raso aquele ser vai sofrer no Vale do Suicida, ele foi acolhido com extremo amor, porque existiam muitos atenuantes, portador por vezes de um transtorno mental muito grave, que possibilita com que aquela pessoa de fato faça uma escolha, ela é quase que condicionada ali a cometer o suicídio, mas num sofrimento gigantesco, e a espiritualidade acolhe, Deus acolhe, né? Ele possibilita ali continuar a sua existência acolhido. A gente está falando aqui de uma situação mais extrema da vida. E na sua palestra você acabou trazendo essa importância sobre propósito na vida, né? Sim. E qual que é o papel da espiritualidade dentro disso? O primeiro, maior fator de proteção para as questões do suicídio é a família. E a seguir a espiritualidade. A espiritualidade nos auxilia a nos conectarmos com nós mesmos, numa compreensão de que não nos reduzimos a este ser. Nós transcendemos as questões psicofísicas, né, orgânicas. Somos seres espirituais com bagagem já de milhares de anos de evolução e com tempo infinito daqui em diante. E que todo dia é uma nova oportunidade de encontrar e realizar o sentido em nossas vidas. Como foi colocado hoje também numa discussão que nos foi trazida, de que cada momento é um novo momento. Mesmo que façamos ali uma interpretação de uma rotina cansativa. Todo dia faço sempre igual, como traz ali a música, né? Sim, acordo em X horário, eu vou trabalhar, tenho uma rotina naquele meu espaço, mas cada possibilidade de um novo encontro. Eu posso escolher como eu posso fazer escolhas como que eu vou me conectar com o outro, mesmo que esse outro seja o mesmo que eu vi ontem. Mas a possibilidade de um novo aprendizado. O encontro com o outro dentro de um propósito existencial nos auxilia muito a preencher um vazio, que por vezes vai me condicionando para cogitar a morte como meio de acabar com essa minha dor e meu sofrimento. E aí a gente volta para a questão do servir para curar-se. Como que eu posso, né, trazer para o meu dia a dia, para a minha prática, esse meu servir? Né? Quais formas, como que eu posso servir? Eu quero fazer isso, mas como eu faço isso? Sim, é interessante isso, porque o tema do Medinesp é servir para curar-se, entendendo que é um congresso médico, um congresso para profissionais de saúde, e não só, né, Leandro? Mencionamos ali que a maioria do público não é da saúde, profissional da saúde. Inclusive muitos não espíritas, mas que têm esse interesse por saúde e espiritualidade. Sim. O servir aqui não é só para o profissional da saúde, porque naturalmente isso faz parte da sua profissão. Todos nós podemos servir. Todos. Como eu te trouxe aqui, o quanto que aprendo com os pacientes, em situações que às vezes eu percebo que também me encontro numa situação muito semelhante, e ele me traz uma resposta que eu estava precisando.
Então, quem está servindo quem naquele momento? Claro que é uma troca, uma conexão. Mas o outro está me servindo. Sim. Ele está se curando. E eu também. Estou servindo, mas também estou me curando. Então, uma troca constante. O servir para curar-se aqui é dos dois lados. Sim. Então, mesmo aquele que vai no congresso não é profissional de saúde, ele precisa entender que ele também está servindo, porque necessitamos deixar uma marca, um legado, que é um pilar importante da busca do sentido. Qual legado nós estamos deixando para o mundo? Não precisa ser uma missão grandiosa. E aí eu acho que é uma reflexão legal, porque não é incomum também, às vezes, as pessoas colocarem uma série de condições, né? Não, quando eu estiver assim, assim, assado, todas as conjunções alinhadas, aí eu vou fazer algo, aí eu vou servir. Mas espera aí, será que eu poderia já começar a fazer algo em casa mesmo? Que é a grande missão que nós temos dentro de casa, na relação com aqueles que se comprometeram a estar conosco. É um olhar, é uma palavra, é um sorriso, é um abraço. Isso são missões menores entre aspas, elas são grandiosas, Sim. mas que transformam vidas. Nós estamos nos transformando. Porque cada ser é único e irrepetível. Então aquele encontro é único e irrepetível, eu tenho condições de servir o tempo todo naquele momento. Então não necessito chegar numa condição que agora estou bem financeiramente, agora aposentei, estou com tempo, agora isso, agora aquilo, como você colocou. Eu vou impondo uma série de condições, só que eu vou me justificando o tempo todo. E como diz Joana de Ângeles, o ser consciente, ele não se desculpa nem se justifica, ele se transforma. E aí a gente acaba falando um pouco sobre esse papel da autorresponsabilidade pela própria jornada, não é? Sim, isso é fantástico. Porque se nós dependêssemos de terceiros para sermos felizes, seria feliz o dia que o outro quisesse. É jogar uma responsabilidade. Sim, é terceirizar. A gente brinca, né, Leandro? Assim, no nosso movimento, a gente fala muito de obsessor. Estou nessa condição por conta do obsessor. Né? É tudo obsessor. Transfere ali a responsabilidade. Até uma visão muito simplista e até certo ponto cômoda. Sim. Né? Quando, na verdade, eu preciso estar atento ali às minhas escolhas, aos caminhos que eu tenho traçado e entender o quanto que eu estou me esforçando para poder, de fato, me transformar, parando de me desculpar e de me justificar e já atuar no aqui e agora. Eu acho que um ponto interessante dessa nossa conversa acaba esbarrando sobre o que a gente vem observando na sociedade em relação ao aumento das questões relacionadas à saúde mental, como você colocou, versus o interesse ou não das pessoas sobre a questão da espiritualidade, né? E, em contrapartida, uma fome cada vez maior em relação às questões da matéria, né? Ou seja, materialismo versus espiritualidade, o quanto que isso pode atuar contribuindo ou prejudicando a nossa saúde mental? Sim, porque a questão do materialismo não é só de você ficar angariando recursos do tempo todo. É uma vivência materialista. São os excessos. De ter uma relação com o mundo que é utilitarista. Então, até fui colocando dentro de uma fala, né, eu trouxe ali um aspecto de que eu não sou mais um filósofo, eu faço filosofia. Eu não sou mais um cientista, eu faço. É tudo fazer, né? Até na questão do amor, eu faço amor. Ninguém faz amor. Se ama. Sim. Nós nos conectamos. E temos uma relação com o mundo que é utilitarista. Eu vou extraindo recursos, extraindo, e não me conecto com o mundo, entendendo sim que é um meio, mas é um meio do qual necessito criar uma relação. E dentro da relação eu deixo a minha marca, deixo o meu legado e vivencio experiências que são ricas de valores e que me possibilitam ali buscar e entender que a espiritualidade é inerente ao ser. Mesmo que ele se diga ateu, agnóstico, ou que seja, e não creia absolutamente nada, existe um pilar na sua constituição, existe um DNA, que é o DNA da espiritualidade. O DNA é o gene de Deus, assim, por assim dizer. Sim. E aí a gente acaba caminhando, né, e se aproximando de uma fala que nos leva àquela visão de um automatismo que nos conduz ao bem. Ou seja, mesmo que eu não queira, o próprio processo de evolução do ser humano nos conduz a quase que ter que nos alinharmos a essa lei universal que é o amor, né? Que é o único aspecto determinista das leis divinas. Nós vamos evoluir, querendo ou não. Eu posso querer fazer tudo ao contrário.
Quer brigar? Pode brigar, não tem problema. Não tem problema. Só que uma hora você vai cansar disso. E esse cansaço que vai te possibilitar olhar em outras direções. E quando começarmos a olhar em outras direções, eu percebo que eu sou conduzido pelo amor. Uhum. E aí eu entendo que estou evoluindo. Uhum. Mesmo que em algum momento eu não quisesse. Né? A natureza te leva a isso. Uma evolução constante. A gente acaba esbarrando algumas vezes e atendendo um paciente, ou as nossas reflexões íntimas mesmo, sobre aquilo que eu me proponho a fazer, né? E aquela síndrome do trabalhador da última hora, que gostaria de fazer muita coisa, e aí você fala, cara, não vai dar para fazer nada, né? Como, né, lidar com esses dilemas nossos, que são questões do ser humano mesmo, né? E eu creio que cada vez mais, Leandro, porque parece que temos necessidade de expor todo o bem que nós estamos fazendo. Uhum. E lembrando de uma fala de Jesus, isso já colocado no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, uma reflexão ali de Jesus de que Deus não age no orgulho e na vaidade dos homens, ele age no silêncio. Sim. Só que o que menos nós fazemos é silenciar. É diferente de ser tímido. Uhum. Dentro daquela questão que Kardec coloca, mas por que parece que o mal ele prevalece? Pela timidez dos bons, Exato. pela audácia dos maus, que não é não fazer propaganda, mas parece que o tempo todo, e o recente desastre, tragédia que foi vivenciado ali no Rio Grande do Sul, nos mostrou isso. Sim. As pessoas expondo ali, às vezes de uma forma desnecessária, um suposto bem que estavam fazendo. De alguma forma há um bem, obviamente, naquilo, mas que te desloca da essência do que é o bem. Da real motivação. Da real motivação. E que é feito todos os dias. E que não preciso ali, numa preocupação que você colocou, a síndrome do trabalhador da última hora, de repente bate ali na consciência que não fez absolutamente nada de bem durante a existência, e falta ali poucos dias, anos, ou que seja, para o teu desencarne, você quer fazer tudo naquele momento. Mas numa análise mais profunda, você vai perceber que algum bem você fez durante toda a tua existência. Porque dificilmente alguém passa a ser uma boa ação que seja em toda a sua existência. Sim. E isso tem que ser valorizado. Eu acho que esse é uma reflexão muito pertinente e cada vez mais, principalmente quando a gente observa a quantidade de casos relacionados à depressão, por exemplo. Essa falta de uma visão de esperança, uma visão positiva em relação ao futuro e também muitas vezes a dificuldade de enxergar, né, os aspectos positivos que você também fez. Né? Esse radicalismo de uma visão sobre o mundo e sobre si mesmo. É mais ou menos por aí. A consciência se nubla, você modifica todo o olhar em relação a você mesmo, se coloca ali numa condição de que, inclusive, que os outros serão felizes sem você, e é um grande risco. Como um fator de risco mesmo para o suicídio, de uma falta de percepção de que somente a tua presença já é suficiente, e que a tua presença de alguma forma já faz o bem. Você estar lá é porque alguém te ama. Todos nós somos infinitamente amados. Primeiro por aquele que nos criou, sim, mas também por aqueles que fazem parte ali da nossa existência. Paulo diz que nós temos uma nuvem de testemunhos. Todos nós. Então, conhecemos parte dessa nossa nuvem, que se materializou e desempenham papéis distintos. Seja um pai, uma mãe, um irmão, a companheira. As nossas conexões ao longo da jornada. As nossas conexões. Mas existe uma nuvem que é quase uma arquibancada que está torcendo para que as coisas caminhem muito bem. Então, esse amor é o que nos conduz o tempo todo. E é legal essa observação, porque nem sempre as pessoas valorizam a questão da sintonia, da minha vibração. De repente, eu tenho uma arquibancada, como você colocou, torcendo, querendo me ajudar, querendo me inspirar, querendo me dar boas ideias, mas a minha vibração aqui não está na mesma sintonia. Pois é. E é fundamental isso, e entender de que forma é possível realizar essa sintonia, para poder me conectar com aqueles que estão nos esperando o tempo todo, no silêncio do coração, sem orgulho e a vaidade, em que vão nos dar respostas necessárias para aquele sofrimento que nós estamos vivenciando. E se conectar através do recurso da oração,
de um momento ali de meditação, um momento lúdico em que me permito estar brincando, uma outra forma de troca em que vem respostas que vão me direcionar para um novo momento. Sim. E quando a gente fala, né, de outra doença que também está cada vez mais frequente, que é a ansiedade, como seria esse olhar, né, médico espírita para algo tão presente no nosso dia a dia quanto a ansiedade? O Brasil, inclusive, né, Leandro, é considerado o país mais ansioso do mundo. Pois é. Em termos de depressão, em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos. Eu creio que há uma relação ali também social e cultural, de querer acelerar tudo e numa relação adoecida com o tempo. E nós devemos ser amigos do tempo. Quando afirmamos que 24 horas é pouco para aquilo que realizamos, está tudo errado. Estou brigando com a realidade, né? Brigando com a realidade. Porque as 24 horas estão lá para nos favorecer em tudo aquilo que é necessário realizar. Se eu estou me excedendo, necessariamente assim eu vou adoecer. Que Emmanuel nos coloca ali num conceito de adoecimento de que, em uma análise mais ampla, inclusive histórica, de que o ser humano ele tem se excedendo em várias esferas, várias frentes, seja ali na questão da alimentação, dos abusos da alimentação, da sexualidade, do trabalho, vendo pessoas que trabalham 17, 18 horas por dia. E o quanto isso é valorizado na sociedade. É super valorizado, só que é ansiogênico, nos coloca em uma situação extrema, desnecessária, e vamos adoecendo, desenvolvendo, por exemplo, um transtorno ansioso. Então, olhar para aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, aprender a desacelerar, entender que está nas nossas mãos a possibilidade de fazer diferente para melhorar, é fundamental. E quando a gente traz a ótica do espiritismo para isso, né? Peraí, qual que é a minha extensão de tempo que eu estou olhando, né? Eu estou olhando para o dia de hoje, estou olhando para essa minha encarnação ou estou olhando para a eternidade? Sim. A questão do tempo é interessante porque os gregos trazem 2 deuses para o tempo. Um deles é o Cronos, é o tempo cronológico. 1 hora para mim é 1 hora para você. 365 dias do calendário e assim por diante. Mas tem um deus Kairos, que é do deus do tempo oportuno. E aí 1 hora para você é diferente para mim. Nossa relação com o tempo. De que forma nós estamos atuando, entendendo que o espírito, na sua relação com o tempo, vai criar condições para ele desenvolver tudo aquilo que ele necessita. Não é que os outros estão dizendo que ele necessita. Porque aí você se reconecta com o teu planejamento reencarnatório e com a tua missão de vida, que todos nós temos. Entende que você está no teu tempo. O teu tempo é o tempo de Deus. E como seria para eu poder, diante de todos esses estímulos que a gente está falando, a nossa atenção que ela está destinada lá para fora, até porque eu entrar em contato comigo mesmo talvez não seja muito confortável, né? Então, até para eu não lidar com esse meu desconforto, eu fico com a minha atenção lá para fora. Sim. Como é que eu faço para poder acessar essa visão que você está falando, ter essa minha percepção, não é, interna, de direcionamento, de tomada de consciência? Né? A gente acabou de falar recentemente do pilar da espiritualidade. Não só entender ali a espiritualidade dentro do que é compreendido de uma religião extrínseca, né? Uma religiosidade extrínseca, mas se permitir a vivenciar essa religiosidade intrínseca que vai me conectar com a essência e vou entender que se faz necessário, por mais doloroso que seja, eu perceber as causas do meu sofrimento. Porque eu só consigo atuar de forma terapêutica nas causas do meu sofrimento quando eu identifico, quando eu realizo esse diagnóstico. Se eu não realizar, eu vou continuar angustiado. A angústia tem o seu papel, ela é importante. Não angústia que faz com que o ser ele deprima, né, entre tantos outros sintomas, mas a angústia do incômodo. É aquela luz piscando no painel. Você sabe que tem alguma coisa fora do lugar. E aí, dentro dessa analogia, né, Leandro, o que eu faço com essa luz piscando no painel? Eu vou botar a mão ali para não enxergar, né? A maioria das vezes nós fazemos isso. E aí eu não vou me conectar. Sim. E vou passar uma dor, uma vida em sofrimento. Que é uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor é uma certeza. Ela faz parte das leis do momento que nós estamos vivenciando. O sofrimento é uma probabilidade. Talvez alta, mas não é uma certeza. E que também eu tenho a capacidade de atuar sobre
o fato. Sim. Né? E aí esse meu sofrimento pode ser mais modulado para um lado ou para o outro. Sim, sim. Você acabou citando bastante, né, em outros momentos também, a questão do Viktor Frankl, né, como uma reflexão, né, para as pessoas que desejam, né, entender um pouco mais sobre propósito. Você poderia falar um pouquinho dessas contribuições dele? O Frankl, eu creio que é uma daquelas almas iluminadas que passam pela Terra, deixando ali um legado gigantesco. Uhum. Inclusive, uma vez ali conversando, o Gelson, que trabalha com a psicologia analítica, dentro do nosso movimento médico espírita, nos trazendo uma informação de que existem grandes 50 psiquistas, né, por assim dizer, porque são entre psicólogos e psiquiatras e tal, mas que tem uma atuação constante dentro da transformação do ser, do ponto de vista espiritual. Freud trouxe as suas grandes colaborações e ele é uma dessas figuras importantes dentro hoje desses 50 espíritos que estão tentando revolucionar o pensamento no planeta, Jung, como bem sabemos, e o Frankl também estaria entre eles. A questão do entendimento do sentido da vida é extremamente profundo, filosófico, porque ele bebe nas fontes da filosofia, especialmente com um cara chamado Max Scheler, que nos traz uma obra fantástica sobre a posição do homem no cosmos, que é revolucionário. E ele fala que a logoterapia, como terapia do sentido, é a psicologia das alturas. Porque ele lida naquele momento com Freud, então ele troca com Freud, entende ali o que é Jung, que fala muito da psicologia profunda, mas ele fala, a logoterapia, ela busca a terapia, a psicoterapia das alturas. Com que o ser ele transcenda. Entenda por que ele está aqui e agora. Ele precisa encontrar o sentido da sua existência, tem a questão da vontade de sentido, do encontro com o outro, da realização, e de entender que a dor, sim, guarda um sentido. Mas se eu tiver um propósito naquilo, talvez eu consiga ter um enfrentamento, né, aos desafios de um jeito diferente. E de alguém que vivenciou isso na prática. Porque enquanto o judeu, na Segunda Grande Guerra, passou por 4 campos de concentração. Ele venceu na pele. 4 membros da sua família desencarnaram numa situação duríssima. Entre eles a esposa grávida. E quando ele sai dos campos de concentração, ele deprime. Natural, compreensível. Mas ele transcende a isso e nos traz uma frase que é muito interessante. Ninguém pode ser injusto, inclusive aqueles que vivenciaram a injustiça. Então, alguém que trabalha tudo o que ele trabalhou em cima de sentimentos de muita angústia, de muita tristeza, mas nunca levantando ali a bandeira de olho por olho, dente por dente. E aí a gente chega a um ponto em que nós estamos falando de espiritualidade, né? Isso vai para além de uma ou outra religião, ou nenhuma religião. Né? Como seria essa abordagem no sentido de espiritualidade com os pacientes, independente de religião? Tentando sempre despertar no outro os seus valores e as suas potencialidades, porque independente de religião, chegam aqueles que não têm religião nenhuma. Exato. E é possível falar de espiritualidade sem citar o termo espiritualidade. Justamente nisso que nós estamos conversando. A questão dos valores, a questão do sentido, das potências do ser. E isso diz respeito a todo e qualquer ser humano. Sendo de alguma outra crença religiosa, é você despertar o interesse daquele ser e se reconectar com aquilo que serviu de base para ele em algum momento da sua vida, da sua existência. Então, é um católico, é um protestante, é um budista, é um judeu, o que seja. Fez sentido em algum momento na sua vida. Então, ele buscar se reconectar. Se ele já está conectado, fortalecer isso. Entender que faz parte do seu recurso terapêutico para ele poder transcender aquele momento de dor que ele está vivenciando. A gente sabe que cada ação médico-espírita tem as suas características, né? E você já transitou também pela Missão Paulo e depois a AME Osasco, onde você está localizado, contribuindo, né, para esse novo polo também de estudos sobre saúde e espiritismo. Como que são as atividades da Associação Médico Espírita? De fato, né, Leandro? A gente vai percebendo que cada associação tem a sua marca. Ela foi fundada em 2015, mas já vinha gestando desde 13, 14. Mas antes, obviamente, que eu conversei com a doutora Marlene, né? Porque a gente não quer cair na ideia de que serei ali um dos fundadores de uma AME, mas por orgulho, por vaidade.
A questão é que eu sempre teve um vínculo com a doutrina em Osasco, por ter morado lá há muitos anos, então é a minha casa espírita de referência até hoje. Os profissionais espíritas que foram ali chegando em outros ambientes eram de Osasco. E, deve ser um sinal. Então, conversei com ela antes, me disse que seria bastante interessante. Na época, ela até me colocou que seria interessante me manter tanto numa quanto na outra, mas não teria condições, né? E a gente acabou fundando em 2015 a AME Osasco, num perfil muito voltado para as questões da saúde mental. Que legal. Então, mesmo outros profissionais, por exemplo, nós temos um cardiologista, é um cara que trabalha no IPQ. Na USP, né, o Instituto de Psiquiatria. Sim. E tem uma adoração ali para as questões de Joana de Ângeles. Então, muitos daqueles que vão se aproximando têm essa afinidade, íntima, né? Tem essa afinidade com a saúde mental. Então, acaba sendo nossa grande marca na AME Osasco. Você falou um pouco agora, né, desse contato com a doutora Marlene, e todo mundo, né, que teve esse contato foi impactado de alguma forma, né, por essa pessoa tão importante para todos nós. Como é que foi esse relacionamento e esse impacto para você, na sua formação? Eu fui relembro isso sempre, né? Mas tem umas 2 semanas nós fizemos ali uma live pelo canal da AME Osasco com o Deste. Até para servir de referência para esse nosso momento do evento de hoje, enfim. E ele foi trazendo uma série de histórias e era como se eu estivesse lá ouvindo a doutora, naqueles nossos estudos, né, Leandro? Privilégio, cara, assim, estava em 3, 4 ali estudando e ela trazendo todo o conhecimento, né? Impacta, né, na referência de ser uma mulher de energia, extremamente simples e humilde, cara. Sim. É uma marca. É uma marca, né? E o quanto que foi e continua sendo um esteio, né? Uma referência de direcionamento. Porque quem vivencia o movimento sabe que não é fácil. Sim. Então, em vários momentos, me vi em situações mais difíceis dentro das AMEs, o que é natural. Claro. Mas me vem sempre à mente a figura da doutora Marlene como alguém que persistiu, insistiu, e que a insistência dela possibilita nós estamos aqui juntos conversando sobre o movimento médico espírita. Então, é impressionante, assim. A gente não tem noção da grandeza. Não tem. Eu creio que depois que os anos vão passando e a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, embora o tempo não necessariamente traga amadurecimento, verdade, né? Traz mais idade às vezes do que amadurecimento, mas a gente vai recordando ali algumas situações e você começa a se aproximar da grandeza desses espíritos que abrem caminhos, são bandeirantes. Exato. E aí, eu acho que cabe a gente trazer, como a gente também não tem o dimensionamento, né, do que acontece num evento como o Mednesp, né, os desdobramentos de um evento como aquele, não é? Eles são transformadores, né? Eu lembro o primeiro Mednesp que eu participei, que foi em 2007, lá no cantinho, numa mesinha ali na AME São Paulo, né? Lembro a tua correria, a correria do Rodrigo, aquela história toda que a gente sabe ali de fazer um evento daquela dimensão e na portinha lá no canto, né? Vendo o pessoal palestrando, tal. Não é uma marca que é só intelectual. De alguém conversando lá em cima sobre temas de interesse médico, por exemplo, no olhar espiritual. É sentimento. Porque nós costumamos dizer que nós somos seres racionais. Nós não somos. Que ilusão, né? Nós somos seres emocionais que pensamos. Sim. Porque a ideia ela é esboçada pela emoção. Então, nós deveríamos aprender a pensar através do coração. E esse movimento nos possibilita isso, pensar através do coração. Então, o primeiro Mednesp ele me marca, muitas daquelas preleções, eu lembro muitas delas, o Sérgio Lopes, né, o Alberto Almeida, Roberto Lúcio, Ana Catarina, todo esse povo ali, que, né, você, o Rodrigo, eram referências, cara, e são até hoje. E que foram ajudando a gente a pensar no coração. E isso é revolucionário. Eu acho que, principalmente na área da saúde, não dá para a gente considerar, né, um profissional de saúde
que não esteja com o seu coração disponível para acolher um outro coração. Sim. Senão eu não estou oferecendo a melhor medicina ou o melhor cuidado que eu poderia fazer ao outro. Sim, sim. Até me veio isso hoje pensando ali no nosso encontro, né? Da infinita misericórdia de Deus e a origem do termo misericórdia. Que é o misericordes, que é o coração miserável, que na verdade é o coração aberto para o acolhimento. Sim. Ele é miserável no sentido da abertura, ele não está preenchido, porque ele está aberto para o acolhimento. E é onde todo profissional da saúde deveria trabalhar. Deveria ser a regra. Não é. Não é. Mas é um esforço dentro do nosso movimento de poder trabalhar as questões da misericórdia. Isso é fundamental. Para a gente poder concluir aqui essa nossa conversa, se você pudesse deixar então um recado para quem sabe se vai ou não vai no Mednesp, o que você poderia dizer, pessoal? A pergunta recorrente mas é só para o profissional da saúde? Não, não é. Não é. Nós sabemos que os nossos públicos de Mednesp, metade ou um pouco mais do que isso, são pessoas que não fazem parte da saúde, mas como você bem colocou em algum momento, têm um interesse grande pela espiritualidade. Então, desde já, estejam lá, façam parte daquele momento, porque há uma simplicidade, sem ser simplório, de que todos esses temas alcancem as pessoas. Não são temas ali que serão inalcançáveis, as pessoas não vão... Não, muito pelo contrário. É totalmente compreensível, e é uma compreensão que toca o coração. E é um manancial ali de vibrações, de energias, de cura. Eu creio que se dá muito naquele espaço e que nos transforma. Então, nós que já estamos há um tempinho nessa história, e até conversando no almoço hoje, nós sabemos que a cada 2 anos, nos anos ímpares, teremos Mednesp no Corpus Christi. Sim. Isso marca o nosso Cronos. Exato. E não é negociável. Não é negociável. Tá no calendário e ponto. A cada 2 anos acontece esse nosso encontro. Sim. De almas. Sim. Então, quem tiver a possibilidade de lá estar, vai sair renovado e transformado.